O anel de fogo do Pacífico não para de tremer. Hoje, dia 3 de julho, mais terremotos de 6, dessa vez no Sudeste Asiático, e o Brasil também no Terra de Temblar. O Brasil não para de tremer. Tremores sentidos também em Minas Gerais. Você está no canal Olhos no Céu, seu like, seu joinha de extrema importância. Eu agradeço aí a todos vocês pela audiência. Às vezes as notificações não são enviadas, por isso eu peço que visitem sempre o nosso canal e também que revisem o sininho das notificações. Aqui as informações são muito importantes. Vemos terremotos ali de 6,1 no Japão, a 10 km de profundidade apenas. E bem ali no sul do Japão, nas ilhas ao sul do Japão. Hoje também, dia 3/7, um terremoto de 6,2 de magnitude com 120 km de profundidade, bem profundo. Esses terremotos não provocaram danos, né? E inclusive foi bem afastado, foi no mar, né? E no caso esse também da Indonésia, 120 km, muito profundo. Então isso alivia os danos. No Japão também não foi próximo aí, tão próximo, de 136 km de Ihara. Então está muito distante. Então provavelmente não provocou danos, óbitos, né, feridos, nada desse tipo. Tá, se a população sentiu alguma coisa, foi só o tremor mesmo, tá? Da Venezuela está aumentando o número de mortos, terrível, não tem como a situação estar mais caótica, porém uma situação também que preocupa é o terremoto que foi sentido em Washington, de 3,8 de magnitude. Vou falar a respeito desse terremoto aqui. Mais de 1.000 pessoas sentiram esse estremecimento. Então o que acontece? Na ferradura do anel de fogo do Pacífico, o que está acontecendo? Nas duas bordas, não seja do lado oeste, do lado leste, então está tendo aquele atrito. Até mesmo ali no Mar de Bering, no Alasca, toda a borda do anel de fogo do Pacífico, ela está, vamos dizer, eu vou usar esse termo, né? Friccionando ali, sarrando. Então isso daí é um perigo também para acontecer fortes terremotos na Califórnia, fortes terremotos, talvez até mesmo no Japão. Pode ativar a fossa de Nankai, porque a placa está mostrando aquela região do anel de fogo do Pacífico toda, está mostrando uma hiperatividade. Uma hiperatividade. Tá? Ou seja, o que aconteceu na Venezuela também foi muito sério. Eu até levantei a questão de que não pode ser apenas terremotos comuns, mas vamos observar, porque pode ser terremotos de caráter de separação continental. Tá? Desde 2019, senhores, que eu venho levantando essas questões. Muitos de vocês estão falando aqui nos comentários, mandando no meu direct, que muita coisa que eu falei está acontecendo. Então agradeço a vocês aí pelo reconhecimento. Muitos duvidaram, agora está acontecendo. Não sou profeta, mas eu gosto de basear com estudos, através de estudos, informações científicas. Então eu vou tirando minhas conclusões, através de pesquisas individuais, e também coleto informações de professores, pessoas bem renomadas. É por isso que eu consigo prever, já projetar um cenário, tanto na questão climática como na questão geofísica, tá? Um monte de vocês estão me mandando essa informação aqui, preocupados. Céu do Apocalipse, o céu sangrento na Venezuela após o terremoto. Isso não é montagem, não. Realmente o céu da Venezuela está assim, senhores, com essa cor vermelho sangue, não é? O céu do Apocalipse. Então, logo após o terremoto, mais de 56 mil 60 mil prédios foram destruídos. Mais de 56 mil prédios foram destruídos. Então, subiu uma quantidade, se elevou uma quantidade imensa de poeira para a atmosfera. Então, estamos presenciando na Venezuela, né, esse fenômeno do céu vermelho. Vemos os garotos jogando futsal. E o céu ali vermelho, né? Tá dando para ver ali a camada densa de poeira. Imagina os pulmões, tá? Isso daí é o que acontece. Isso daí vemos ali o contraste também, né, do laranja, amarelo e o vermelho, tá? Isso daí, meus amigos, eu estou falando a respeito disso aqui porque muitos de vocês estão me procurando no privado, preocupados
Inclusive saiu no site Poder 360, céu vermelho toma conta de Caracas após terremotos na Venezuela. Já já vão dar mais tremores aí que estão acontecendo no mundo. O fenômeno foi registrado na terça-feira, dia 30 de junho, enquanto a equipe de resgate atuavam na capital venezuelana. Tá? Isso acontece por quê? Tá? Isso acontece pelo seguinte, olha só esse parágrafo aqui. Segundo o jornal colombiano El Tiempo, o fenômeno é conhecido como arrebol e se dá com frequência no nascer e no pôr do sol. Já perceberam que quando o sol nasce e se põe, né, o dia já começa meio avermelhado, né, quando o sol está se pondo também, daquele aspecto, né, do céu avermelhado, alaranjado. Então, quando a luz do sol atravessa uma camada maior da atmosfera, nessa trajetória a luz azul é mais dispersada, enquanto os tons vermelhos e laranjados predominam, né? Ou seja, falando de uma linguagem bem simples, acontece isso aqui, ó. Observem essa imagem aqui de um prisma. Deixa eu pegar uma imagem bem legal, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples aqui, ó. Vamos pegar qualquer imagem aqui de um prisma. Essa imagem aqui está melhor. Essa imagem aqui. Acontece, a luz, né, ela é branca, porém ela possui, né, seus 7 comprimentos de onda. A luz, na verdade, ela tem várias cores. Quero aumentar a imagem aqui para vocês. Eu não estou conseguindo aumentar a imagem. Mas você está conseguindo ver aqui, o triângulo, né, o prisma, separando os 7 comprimentos de onda. Então, o que acontece? Quando ocorre, no caso da Venezuela, né, muita poeira se elevou na atmosfera e está bloqueando praticamente, né, parte da luz do Sol. Então os demais espectros ficam presos, retidos e não atravessam. Atravessa apenas os comprimentos de onda mais alongados, que era o caso do raio, onda de rádio, micro-ondas. Então isso consegue atravessar. Então por isso que a gente vê vermelho, avermelhado. Igual quando ocorre o fenômeno da lua de sangue. Por quê? Porque a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra, né? E, porém, os demais comprimentos de onda ficam retidos. Aí passa somente o vermelho, refletindo na Lua. É esse tipo de coisa, dependendo do ângulo que a Lua se encontra. Então, quando ocorre uma barreira, quando a luz ela encontra uma certa barreira, então o que acontece? Os demais espectros de onda, como vocês estão vendo bem aqui, eles ficam com a parede, eles param, não passam. Mas o vermelho passa, o amarelo passa e o laranja passa. Então, por gente que sempre quando ocorre esse tipo de coisa, queimada, por exemplo, muito CO2 vai para a atmosfera. A gente vê o céu vermelho. Tudo vermelho. Por quê? Porque somente ultrapassa o comprimento de onda infravermelho. Infravermelho, onda de rádio, micro-ondas principalmente. Tá? Então é isso que está acontecendo na Venezuela. Tá? Pode ver que foi logo após o terremoto. Então por isso estamos vendo o céu completamente vermelho lá na Venezuela. Tá? Só para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Eu sei que vocês também aí estão na correria igual a mim, mas só para poder explicar aí a galera que está preocupada com isso. Vamos ver. Aí esse terremoto de 3,8 atingiu Washington, né? Então isso daí é uma hiperatividade da placa do Pacífico. Que, tudo bem, ali, né, aquela área ali é cortada, né, por falhas geológicas, como vocês estão vendo aqui. Como vocês estão vendo, essa linha vermelha. Tem a placa Juan de Fuca. Essa é a placa Juan de Fuca. Fica de frente ali com Seattle, com Portland. Essa aqui é a placa Juan de Fuca. Ó. Estou passando com o cursor do mouse. Essa placa aqui. Ela mergulha debaixo da placa, também da placa norte-americana. Mas o tremor ele aconteceu bem aqui próximo a Washington, né? E muitas pessoas sentiram.
Terremoto 3.8 atingiu Oak Harbor, em Washington, e foi sentido em toda a região, né? Porque 3.8 já é uma pancada. Já é uma pancada. Então, quase 1.300 pessoas relataram ter sentido o terremoto, com relatos abrangendo a ilha de Whidbey e o condado de não sei falar essa palavra aqui. Tem palavras no inglês que eu não sei pronunciar. Um desafio para a professora Fernanda. De vez em quando eu converso com a professora Fernanda, né, professora de inglês, eu mando essas palavras para ela, né? E até ela tem uma certa pronúncia porque são palavras novas, né? E parte do oeste de Washington, de acordo com o Serviço Geológico norte-americano, né? Então isso daí é um alerta. Isso daí é um alerta, porque está tendo a placa do Pacífico, ela está demonstrando uma certa... bem próxima a Seattle, então, né? Bem próxima a Seattle. Então ela está bem aqui, ó. Bem próximo desse lago aqui, ó. Nessa área aqui. Então muita gente sentiu a bala. Então vamos ficar de olho, meus amigos. Vamos ficar de olho. Eu estou um pouco preocupado, principalmente com a falha de São Andrés. Pode ser ocorrer um de 6.5, um de 7. Porque, como vocês estão vendo, estão acontecendo muitos tremores, principalmente aqui no Mar de Bering. No Japão, esse do Japão foi ontem, dia 2. Porém, hoje, novamente, esse de 6.1, né? Bem próximo a Ihara. Próximo, pode dizer, né? 136 km de Ihara. E mais abaixo também a Indonésia. Como esse aqui na Indonésia, de 6.2 de magnitude. Tá? Só que ele foi muito profundo. Então está demonstrando, essa placa está demonstrando uma atividade elevada. Tá? O que mais nós temos aqui? Bom, por hoje é só. Qualquer outra informação eu estarei informando. O El Niño é batido martelo, né, que vai ser considerado um dos piores El Niños da nossa história. É uma aberração. El Niño com mais de 5 graus acima da média. E como vai ser os próximos anos, né, de El Niño? 7 graus acima da média? 8 graus acima da média? Então como que o planeta ele vai reagir? Vai começar a faltar água, comida, alimentos, tempestades destruidoras, igual o tornado que atingiu o Paraná. Então apontem a câmera do celular para esse QR Code que vocês estão vendo e clique no link que eu deixei fixado no topo dos comentários. Quem estiver preocupado com os fenômenos vai adquirir esse material. Repetindo, está fixado o link bem no topo dos comentários e já vai começar aí a se preparar e ter noção, porque não dependam do sistema, porque o sistema quer que você se lasque. Essa é a verdade. Até a próxima.